Boa noite. É sempre uma alegria falar sobre a doutrina espírita. E nessa noite em que nós vamos refletir, sobre o que pedimos. Sendo que nós vivemos num mundo que está cheio de exigências e de expectativas. Padrões que nos confundem e impõem um parâmetro ligado ao imediatismo. Queremos tudo para ontem, como se o mundo girasse ao nosso redor. No entanto, surgem algumas perguntas. O que estamos buscando? Sabemos quais são os nossos desejos reais? Nossos desejos são úteis para o nosso aprimoramento? O objetivo do nosso estudo dessa noite é responder essas perguntas e, é claro, suscitar outras. Porque o autoconhecimento exige questionamentos. Exige que façamos perguntas a nós mesmos e que encontremos as respostas, pois é assim que vamos nos conhecer e, a partir desse conhecimento, promover as mudanças que necessitamos. Para que nós possamos entender melhor, como são as nossas rogativas, na noite de hoje nós vamos utilizar alguns exemplos, mas que atentemos que há um pouco de cada um desses exemplos em nós, em maior ou menor proporção. Os exemplos que iremos falar aqui, que vamos citar, estão na potência máxima, mas que a gente possa refletir sobre o quanto e qual a parcela cabe para cada um de nós. Vamos falar então sobre os indivíduos egoístas, que veem o mundo sobre uma ótica muito particular, sobre uma única perspectiva. Tudo que importa são eles mesmos. Qualquer argumentação em contrário é ignorada, pois eles não conseguem perceber além deles mesmos. Muitas vezes é como se nós estivéssemos conversando com uma porta fechada. Tenho certeza que a maioria de nós já passou por essa situação. Tudo é para si. Todo egoísta vê tudo para si. Ele é o ponto central de tudo. Ou seja, eu quero, eu preciso, eu tenho que fazer. E os outros não importam. E neste processo ferem o próximo e temporariamente não se importam. E é temporariamente mesmo. Eles desconhecem, que esta vida revestida deste corpo de carne tem prazo de validade. E tem prazo de validade mesmo, porque todos nós um dia fenece o corpo físico. Um dia voltaremos à pátria espiritual. Quando? Depende da programação de cada um. Mas essa é uma certeza, que a morte chegará a cada um de nós. E por desconhecer, que é temporário, que nós estamos temporariamente encarnados, eles se atrelam aos bens perecíveis da vida terrena e buscam ter. Tudo tem que estar à sua disposição. Emmanuel, no livro Fonte Viva, este aqui, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida.
O egoísmo, meus amigos, habita em cada um de nós. Cabe-nos a tarefa de avaliar se é em maior ou se é em menor proporção. Somos espíritos imortais em processo de aprendizado neste planeta. Por isso que antes, quando falou que os egoístas não se importam com o próximo temporariamente, é porque a lei de progresso é para todos e todos nós progredimos. Deus, nosso Pai, não desampara a nenhum dos seus filhos. Todos nós crescemos, progredimos, nos aprimoramos. A cada dia surgem novas oportunidades de trabalho, de renovação, de transformação, para que nós possamos nos libertar do egoísmo através do exercício da solidariedade, da fraternidade, do respeito ao nosso semelhante. Porque respeitar o nosso semelhante é reconhecer que ele tem direitos e deveres como cada um de nós. E para isso é necessário nos libertarmos do egoísmo. Sob a égide da lei de igualdade, que é outra das leis divinas, nós vamos descobrir que o nosso irmão é tão importante quanto cada um de nós. Emmanuel, numa outra psicografia, de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, como vocês podem ver, eu gosto muito da coleção Fonte Viva, nos recomenda: vigia assim cautelosamente o plano dos teus desejos, que possamos ter a humildade de desejar o bem para todos. Que tenhamos a humildade de, ao orarmos, por exemplo, pela família, oremos por todas as famílias e não apenas pela nossa. Porque todas as famílias são dignas do amparo divino. E nem sempre nós percebemos isso. Quantas vezes as nossas preces só envolvem aqueles que nós amamos? O amor é muito mais amplo. Ele é um convite fraterno para que possamos desejar o bem a todos, sem olhar a quem. Vamos a um outro exemplo. Pessoas invejosas que querem para si o que não conquistaram. Nenhum de nós conhece pessoas invejosas. Imagina, isso não faz parte da nossa realidade. É claro que não, claro que faz parte da nossa realidade. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Quem de nós não conhece alguém que a vida e as conquistas alheias, são alvo de seus desejos? Ou nós somos assim, Quando o outro conquista algo, sente-se preterido, deixado de lado. Tem uma ilusão, de que foi roubado, que o outro lhe tirou o que deveria ser seu. E é uma ilusão que mantém aquele que é invejoso estagnado, parado nesta ilusão. Porque não trabalha em prol de si mesmo e da sua vida, Passa em função da vida alheia. E nem sequer percebe o quão nefasto é esse sentimento que o impede de ir atrás das suas conquistas, dos seus méritos. Seus esforços são para arrebatar aquilo que julga que deveria ser seu. Pois cegos, e é cegos mesmo, pela inveja,
armam os maiores planos, as maiores articulações para minar a vida do outro, achando que o outro não tem direito. E muitas vezes ficam indignados ainda quando não conseguem. Não conseguem entender por que não conseguem. Porque aquele que está de bem com a vida, com sentimentos benfazejos, não é afetado por sentimentos nefastos. Quando algo nos afeta é porque nós permitimos, nós demos o acesso. Isso tem que ficar claro para nós, para que nós não nos coloquemos na posição de vítimas do mundo. Não! Somos protagonistas da nossa vida. A escolha é nossa, não é do outro, é nossa. As coisas não dão errado na nossa vida porque o outro tem inveja. Não! Nós é que precisamos dar atenção à nossa vida. E não permitir que pensamentos nefastos baixem a nossa sintonia. Que sentimentos como a mágoa, ressentimento, ódio, vingança, tristeza, melancolia habitem em nós. Eles vão surgir? Claro que eles vão surgir. A nossa sintonia costuma ser oscilante, devido às nossas imperfeições. Porém, todos nós temos a capacidade de contrapor pensamentos melhores e não ceder, não se deixar levar. A providência divina não nos desampara e sempre nos dá uma nova oportunidade, nos auxilia. Roguemos sempre nos momentos de dúvida, em que estivermos titubeando, a Deus nosso Pai o amparo, e o amparo se fará. Mas também precisamos ajudar, fazendo a nossa parte. Vamos lembrar, ajuda-te e o céu te ajudará. Temos a nossa cota de responsabilidade. Emmanuel, no livro Pão Nosso, outro da coleção Fonte Viva, nos questiona, e veja bem, ele nos questiona: a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar o conselho do Mestre Divino? A quem nós obedecemos? Seguimos as opiniões alheias, as vaidades humanas, ou seguimos os ensinamentos de Jesus de Nazaré? É isso que ele nos pergunta. Ante o dilema de qual o melhor caminho, sigamos Jesus. Sigamos os seus exemplos, os seus ensinamentos. Jesus é o guia e modelo da humanidade, como nos esclarece a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Ele é o nosso modelo a seguir. E todos os seus exemplos são pautados no amor, na fraternidade, no respeito, na compreensão, na tolerância, no perdão das ofensas. Em todos os seus exemplos percebemos que Jesus olha para os seus irmãos e extrai o melhor. Não aponta o dedo, mas convida ao trabalho no bem. Essa é uma tarefa fácil? É claro que não. Mas cada um de nós é capaz. Somos filhos de Deus, é necessário que tenhamos isso na nossa mente, no nosso âmago, para que nós possamos então promover os esforços para a nossa transformação. Outro exemplo que nós vemos e é muito comum são os ociosos, né? Aliás, o ócio, criou uma ilusão, na humanidade, Por muitos séculos se acreditou que o ócio era
a alegria divina, né? Por isso que nós temos algumas imagens, né? Daqueles anjinhos numa nuvenzinha tocando lira ad eterno, né? Vocês já imaginaram o tédio? A primeira semana tu até podia estar cansado e coisa e tal. Consegue. Depois, imagina passar o tempo todo sem fazer nada. Isso é ócio. E a nossa imperfeição que criou essa ideia equivocada. Quem de nós conseguiria ficar um mês sem fazer absolutamente nada? Sem se mover, sentadinho em cima de um lugar tocando lira. É ócio. É uma ilusão. E nem sempre nós percebemos isso. Por isso o convite que nós utilizemos a nossa capacidade de pensar para nos autoconhecermos. Ou seja, os ociosos, né, são aqueles que pedem sucesso, prosperidade, sem esforço nenhum. Tudo deve vir até eles, né, sem nenhum esforço. Porque é um direito deles, né? Os ociosos e os egoístas caminham assim meio lado a lado, mas tem uma certa diferença, né? Em geral, eles têm essa visão exacerbada de si mesmo, né? E sob uma ótica distorcida, e é distorcida mesmo, eles exigem benesses, né? O outro tem que trabalhar para prover aquilo que queremos. Bancar suas necessidades. E todos nós, em algum momento, já cruzamos com alguém assim. Ou somos assim. Pessoas que têm dificuldade de entender que precisam fazer a sua parte. Que precisam dividir as tarefas. Que precisam caminhar juntos, trabalhando. E não, um caminha e o outro vai, né, na garupa sem fazer esforço nenhum. Não. Na maioria das vezes, pessoas ociosas costumam utilizar argumentos em proveito próprio, sendo que sempre ressaltam e dentro desta argumentação conseguem criar argumentos e justificativas que dominem o outro, para que o outro trabalhe por ele, para que o outro faça a sua parte. Nas famílias, às vezes, trabalha e ajuda este aqui porque este merece. Mas esse também pode. Não, o outro tem que trabalhar. Às vezes nós vivemos situações de conflitos na família. Principalmente, às vezes, entre irmãos, né? Tios, tias, né? Um tem obrigação com o outro. Hello? Cada um, depois, é claro, da maioridade, não estamos falando aqui de crianças e adolescentes, né, que estão sob a nossa responsabilidade. De adultos, cada um tem que fazer a sua parte. Não existe privilegiados perante a providência divina. Todos nós somos iguais. Todos nós temos direitos e deveres. Nós não podemos ter só direitos e o outro tem só dever. É um pensamento equivocado, distorcido, um pensamento doentio. E quem age assim, esse ocioso que quer dominar o outro, que o outro tem que servi-lo, é um obsessor. Eu sinto muito informar, tá? É um obsessor, está obsediando o outro. Porém, ressalva, é um obsessor porque o outro que é obsediado permite. Porque ele também pode dizer, não. E o outro pode se atirar no chão, chorar, fazer drama. Não tem problema. Ele é responsável pelos seus atos e nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque às vezes nós temos esse ócio dentro de nós e não percebemos. E agimos assim com nossos semelhantes. E nos comprometemos. Por que nós nos comprometemos? Porque somos responsáveis pelos nossos atos. Arcaremos com a responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. É tempo de acordar para a vida. É tempo de mudar. Se nós somos ociosos, vamos mudar o nosso comportamento. Através da disciplina. Não é uma mudança de uma hora para outra, não. Vai exigir esforço.
O trabalho, meus amigos, nos enobrece. E conquistar por mérito próprio o que desejamos é inigualável. É algo, uma sensação maravilhosa que nos faz confiar em nós mesmos e ir em busca dos nossos sonhos. O ócio significa que nós adoecemos e esquecemos do quão capazes nós somos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, que também é uma psicografia, como já disse antes para vocês, de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece: procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Trabalho, meus amigos, é toda a ocupação útil. Então, quando varremos a casa, dobramos roupa, lavamos roupa, é um trabalho útil. Servir, amparar, contribuir com a nossa família, né? Do jeito que nós conseguimos. Auxiliar, né? Contribuir com a sociedade através de exemplos, através do nosso trabalho. É romper com os grilhões e renovar a cada dia a nossa conexão com Deus, nosso Pai. E é renovar mesmo. É romper com os grilhões que nos prendem a comportamentos equivocados. O trabalho nos transforma. E ele é, literalmente, o antídoto contra o ócio. Na maioria das vezes, nós confundimos, achamos que trabalho é sempre o que é remunerado. Com certeza ele também é. Mas o trabalho útil ocorre nas mais variadas formas. Como, por exemplo, o trabalho voluntário, que alguém doa o seu tempo para contribuir com aquele que necessita. Isso é trabalhar. E aí, a remuneração é para o coração, é para os sentimentos, é para nos fazer nos sentir bem. Nossa busca, meus amigos, é mais ampla do que nós percebemos. Como espíritos imortais que somos, e cada um de nós nós estamos no meio do nosso processo evolutivo. Em meio. Estamos caminhando, nós estamos progredindo dia a dia, gradualmente. Enquanto estamos aqui encarnados, ou seja, revestidos deste corpo de carne, muitas vezes nós cedemos aos arrastamentos da matéria. O que isso significa? Aos convites que nós recebemos do mundo, né? Para o império do eu, né? Onde o eu é o foco central. Por que isso ocorre? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E somos todos espíritos imperfeitos. É necessário, então, que nós possamos emergir através da autorreflexão. E é a autorreflexão mesmo. Emergir através dos pensamentos, de refletir como nós estamos interagindo nessa vida. Como nós estamos agindo, interagindo uns com os outros nos nossos relacionamentos sociais, familiares, afetivos. É encontrar, meus amigos, o caminho que nos liberta do vazio existencial. É deixar o ter para o ser. O convite do mundo é sempre o ter.
mas Jesus nos convida ao ser, a nos alimentarmos como espíritos imortais através do trabalho ativo no bem, da prática do bem. E a prática do bem é no dia a dia, é com a nossa família, é lembrar de ter tolerância e indulgência no diálogo com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na rua. Quando passa naquele trânsito maluco e está todo mundo buzinando, não quer dizer que eu tenha que ser mais um a deixar as pessoas estressadas. Não. Se cada um de nós cuidar da sua parte, nós nos transformamos e o mundo se transforma. Muito nós falamos da transformação, mas o que mesmo estamos pedindo para Deus? Quais são as nossas rogativas? Pergunta retórica, é claro. Cada um vai responder para si, tá? Mas que nós possamos pensar nisso. Emmanuel, no livro Fonte Viva também, tá? Nos ensina, em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Sejamos perseverantes. Cultivemos o hábito da prece. A prece, meus amigos, nada mais é do que uma conversa sincera com Deus, em que abrimos o nosso coração e conversamos com Ele. Ele com certeza sabe das nossas dificuldades, sim, mas que tenhamos a humildade de contar para Ele. Falando numa linguagem mais atual, através da prece, nós nos conectamos com o Wi-Fi divino, que é imenso. O seu alcance é toda a sua criação, então não se preocupe, sempre seremos ouvidos. E sendo ouvidos e elevando o nosso pensamento, nós possibilitamos aos bons amigos espirituais para que eles possam nos intuir sobre o melhor caminho, naqueles momentos em que o nosso coração está dividido. O que fazer? Como agir? Através da prece, nós recebemos o auxílio. Qual é a característica essencial para a prece? Sinceridade. Sinceramente conversar com Deus. Não se preocupem. Deus, nosso Pai, conhece todas as nossas imperfeições. E o amor que emana dele sempre nos fortalece. Através da prece, nós temos a possibilidade de avaliar com mais clareza, se os nossos desejos são úteis ao nosso aprimoramento. Porque esta avaliação, quem faz é cada um de nós. Mas necessitamos de ajuda para fazer essa avaliação de uma forma clara, sem as influências nefastas. Porque todos nós, oscilamos de sintonia. Então, várias vezes, nós somos influenciados de forma nefasta. E a prece nos faz elevar a sintonia. E através dessa elevação, nos conectamos, então, com Deus, nosso Pai, e com os bons amigos espirituais. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Mas, refletindo sobre isso, é óbvio que as nossas preces são atendidas segundo a sabedoria divina.
que conhece, né, os recônditos do nosso espírito, aquilo que está mais escondido, que muitas vezes nós não temos consciência, Deus, nosso Pai, sabe. Então, as nossas preces, aquilo que nós rogamos, somos atendidos com o que for melhor para nós em relação à nossa imortalidade, ou seja, a nossa vida como espíritos imortais, não apenas a este momento, a esta encarnação. Através da prece, precisamos aprender, né? A ouvir também, a perceber o que nos intui os bons amigos espirituais. Um bom amigo espiritual sempre vai nos intuir para o bem. Em meio às nossas ilusões, e nós temos muitas, né? Quantas vezes nós nos iludimos com as situações, em relação às pessoas, nós nos iludimos. É a prece que vai nos propiciar clareza dos pensamentos, alento, e a bondade divina vai nos amparar e nos auxiliar, mesmo que nós não percebamos. Mesmo nos momentos em que nós achamos que estamos sozinhos, não. Nós nunca, e é nunca mesmo, estamos sós. Deus, nosso Pai, sempre nos ampara. Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, nos ampara sempre. E também há o nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, como nós quisermos chamar, que sempre nos acompanha. É uma ilusão quando nós achamos que estamos sós. Não é verdade. O bem, meus amigos, exige perseverança, exige trabalho contínuo e esforço. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, este aqui, nos recomenda: antes de aplaudir com os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Cada um de nós fica com essa reflexão ante as suas escolhas, ante os momentos. Qual o caminho estamos escolhendo? A imutabilidade das leis divinas e dos ensinamentos de Jesus, que são pautados nas leis divinas, ou os aspectos volúveis dos homens, de cada um de nós, né? Quantas vezes nós mudamos de ideia? Quantas vezes nós mudamos de percepção? Se cada um de nós analisar a última semana, já dá várias vezes, né? Que tenhamos a coragem de pedir paciência para superar as adversidades. E é paciência mesmo, para que nós possamos olhar as questões com mais calma, sem ficarmos irritadiços, agressivos. A paciência vai nos fazer olhar o nosso próximo com um jeito mais fraterno. Vai nos auxiliar a entender que cada um dá o que tem. Muitas vezes não recebemos o afeto e o amor que desejamos. É porque neste momento, aquele nosso familiar ou amigo não consegue fazer isso. Ele não despertou ainda essa área. Mas ele chegará lá, porque todos nós progredimos. A cada novo ano, meus amigos, a cada novo dia, nós somos convidados, né, a recomeçar, a renovar a esperança, a rever metas, a reiniciar. Mas a misericórdia divina nos propicia isso a cada dia.
quando nasce o sol, né? Ou quando a noite chega e traz a lua, também é uma nova oportunidade. Tenhamos a coragem de ousar com Cristo. E é ousar mesmo. Cristo foi o maior revolucionário da história deste planeta. Dividiu a nossa história, antes de Cristo e depois de Cristo. Num momento da nossa história em que a barbárie imperava, ele veio e ensinou a cada um de nós que o amor resolve todos os problemas. Até mesmo no seu momento mais difícil, que foi a crucificação, rogou a Deus nosso Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sigamos o Mestre e façamos o nosso coração leve, nos despojando das mazelas espirituais. As mazelas espirituais, todas elas são oriundas do orgulho e do egoísmo. Às vezes elas ficam um pouquinho maquiadinhas, mas quando a gente começa a investigar mais a fundo, percebe que tem tudo a ver com orgulho, ou com egoísmo, ou com ambos, que é bem recorrente. Exercitemos, pois, meus amigos, a tolerância, a indulgência, a fraternidade, solidariedade, a compreensão, o respeito, a bondade e a caridade. Através da prece, aurimos forças para superar as adversidades. A paciência, para que nós possamos avaliar, tudo o que está acontecendo e para olhar o nosso próximo com olhos benfazejos, com o coração mais leve. Que tenhamos serenidade, ante o que nós não podemos mudar. Vamos alimentar a fé, dilatar a esperança, porque um porvir iluminado nos espera. Tenhamos a certeza disso. Cada um de nós, na noite de hoje, está convidado a refletir sobre o que pede. E principalmente, temos mérito para o que estamos pedindo ou precisamos trabalhar um pouco mais para alcançar o que estamos pedindo? As perguntas são retóricas, é claro, porque a resposta de cada um de nós vai ser diferente. Depende das nossas necessidades, das nossas expectativas e daquilo que almejamos. Mas em qualquer resposta, Jesus é o leme seguro para navegarmos. Sigamos seus passos. Encerro, meus amigos, com uma outra frase de Emmanuel no livro Fonte Viva. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Vamos seguir Jesus, nosso guia e modelo, e façamos brilhar a nossa luz. Muita paz a todos. Um feliz 2024 para cada um de nós, com muito trabalho e com muito amor no coração.